Olá, amigos, para mais um canal aqui, mais um podcast do nosso canal História e Arte. Tudo bem? Tudo legal com vocês? Falando com vocês aqui novamente, professor Marcos Paulo, professor de História Geral, com MBA em História da Arte, pós-graduação em História do Brasil e futura titulação em Docência para Educação Profissionalizante Técnica e Tecnológica. E vou trazer para vocês mais um complemento da história política do Brasil, tá ok? Falamos no podcast anterior sobre a história da Constituição Federal do Brasil, né, em ordem cronológica, e agora eu vou trazer uma ligada que podemos dizer que é um complemento, sim, constitucional, mas voltado ao âmbito educacional, bem focado ao âmbito da educação, tá bom? E é conhecido como LDB. Alguns dos educadores já devem ter ouvido falar muito nisso, em especial os pedagogos. Para quem é concurseiro como eu, gosta de prestar concurso, com certeza já se deparou com questões ligadas à LDB. E o que é a LDB? A LDB é uma sigla que significa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Basicamente, a LDB é Lei de Diretrizes e Bases, tá? Mas no total é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu vou novamente ler o que é LDB, tá? Sugiro para vocês, para quem desejar conhecer mais da história do Brasil, outros conteúdos, né? Já sugeri esse livro antes. É um compêndio de histórias que eu fiz de apostilas para pré-ENEM. E ele está disponível na Amazon, a valor popular. Se eu não me engano, está R$10 o e-book, tá? Formato de e-book, livro digital. E quem desejar é só procurar lá um resumo da história do Brasil. Vocês podem jogar no Google ou podem ir direto no site da Amazon, podem adquirir esse e-book lá, um resumo da história do Brasil. No caso, eu juntei todas as apostilas que eu desenvolvi para o pré-ENEM, para os alunos que eu desenvolvi a aula em alguns cursos, né? Em alguns cursinhos. E lá está incluído várias histórias do Brasil, desde o início, antes do Brasil ser Brasil, até o Brasil ser desenvolvido, passar por várias histórias e até chegarmos ao presidente Bolsonaro. A história para literalmente no governo Bolsonaro, que é a história contemporânea, porque a história ainda está sendo escrita. Até deixo isso na última apostila, que é o período chamado Redemocratização do Brasil, que temos um podcast exclusivo sobre isso. Tá bom? Então vamos falar agora um pouco sobre Lei de Diretrizes e Bases. O que é a LDB? O que é a Lei de Diretrizes e Bases, também chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Tá bom? A partir de agora eu irei ler para vocês. O que é a LDB? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é a principal lei que trata da área educacional no Brasil. Ela regulamenta o funcionamento de todo o sistema de ensino brasileiro, seja de caráter público ou privado, com abrangência da educação básica ao ensino superior. A primeira LDB, no caso Lei de Diretrizes e Bases, foi promulgada em 1961, através da Lei 4.024 de 1961, afirmando o que era previsto na Constituição Federal de 1934, como responsabilidade da União, no caso do governo federal, traçar as diretrizes da educação nacional. E aí vamos para o artigo 5º, Constituição Federal de 34, 1964, que foi sancionada em 20 de dezembro de 1961 pelo então presidente João Goulart, tá bem? A LDB, e aí eu lembro a vocês que a LDB quer dizer Lei de Diretrizes e Bases, de 4.024 de 61, garantia a educação como direito de todos e obrigatória somente para o ensino primário. Eu não sei se quem lembra no podcast anterior, que inicialmente o ensino era primário, depois foi para ensino médio, tá? Que atualmente é o ensino médio. Naquela minha época não se chamava ensino médio, era segundo grau, né? Até comentei isso com vocês no podcast anterior. Então essa lei de 4.024 de 61 do presidente João Goulart focava nisso. A educação primária, tá? Que no caso seria o equivalente ao primário, ao Fundamental 1, tá? Pré-primária, na verdade, e primário.
Aí também teríamos, nesse caso, o ensino médio, o ciclo ginasial, o ensino técnico e o ensino superior. Ela abrangia um pouco de cada, tá bem? Ela era organizada dessa forma, porém a única obrigatória era o ensino primário, as outras não eram obrigatórias, tá? O primário era obrigatório, mas o médio não, o ginásio não, o técnico não, o superior não. E falando ainda da Lei 4.024/71, ela foi reformulada, foi reescrita em 1971 pela Lei de Diretrizes e Bases, que tem por número 5.692 ou 5692, tá? Vamos falar assim, 5.692 foi a reformulação da lei de 4.024/71 para no ano de 1971, 5.692 foi a nova LDB, tá bom? Então a LDB 5.692 do ano de 1971 foi publicada durante o regime militar, já estávamos no período da ditadura militar, tá bem? E era organizada em primeiro grau, aí onde eu falei que eu estudava e era chamado de graus, né? Segundo grau e terceiro grau. Ensino supletivo, também conhecido nos dias de hoje como EJA, né? Ensino de jovens e adultos. Ensino técnico e superior, tá bom? Nessa LDB, que é conhecida como 5.692 do ano de 1971, tá bem? Então vamos falar um pouco mais sobre ela. Estabelece como o que? Um ensino de primeiro grau, de 7 a 14 anos, como ensino obrigatório. Então, a partir daí, de 7 a 14 anos, a gente deu um avançozinho. Até 14 anos é obrigatório, primeiro grau. Segundo grau ainda não era obrigatório. Segundo grau, nos dias de hoje, é o ensino médio, tá bem? Superior também não era obrigatório. E vamos lá. Passando esse período, da 5.692/71, temos a atual LDB, a atual Lei de Diretrizes e Bases. Essa cai muito em concurso, é a que mais cai em concurso. O meu último concurso caiu muito dela, tá? E como eu estou sempre revendo essas leis, em especial a LDB 9.394, que é a que eu vou falar agora com vocês, de certa forma fica um pouco mais fácil, porque eu estou sempre lendo. E cada vez que eu leio, eu vou memorizando mais. Então, lendo, escrevendo, enfim. Então, é uma sugestão que eu deixo para vocês, tá? Futuros pedagogos ou qualquer outra área da educação que tenha desejo de prestar concurso público, leiam a Lei de Diretrizes e Bases 9.394. Que ano ela foi estabelecida? 1996. Então vocês sempre encontrarão ela assim em concursos, tá? Outros processos seletivos também. Então a atual LDB, né, a atual Lei de Diretrizes e Bases número 9.394 do ano de 1996, foi sancionada pelo então presidente da época, que era o Fernando Henrique Cardoso, e o seu ministro da Educação do governo, chamado Paulo Renato de Souza, em 20 de dezembro de 1996. O ensino era organizado em educação básica e ensino superior, por isso que eu comentei educação básica. A educação básica contempla tudo, tá? Desde o o antigo jardim de infância, né? A atual educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E o ensino superior, que no caso é literalmente licenciatura, bacharelado, né? O tecnológico, por aí vai, tá bom? A educação básica é obrigatória e gratuita, tá bom? Ou seja, até o ensino médio é obrigatório estudar e é oferecido de forma gratuita, além das escolas particulares, né? Existe de forma gratuita pelos governos, pelas instâncias, né? Municipal, estadual, enfim, federal também, e compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, como comentei há pouco. Então, basicamente, para nós fecharmos esse podcast que não é muito longo, a LDB ela passou por três etapas em ordem de tempo. Podemos dizer que foi em 1961, com a LDB 4.024 de 61, tá? 1961, seguido pela LDB 5.692 do ano de 1971, tá? 10 anos depois, e posteriormente a nossa atual LDB, nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi a de número 9.394, aqui normalmente cai em concursos,
foi desenvolvida no ano de 1996. Ela sempre estará assim escrita em concursos, tá? Em provas. LDB 9394 de 1996. Tá bom? Então, finalizando esse podcast aqui, o conteúdo que eu estou lendo para vocês, ela fala o seguinte: desde sua promulgação em 1961 até os dias atuais, ocorreram diversas atualizações no texto da LDB, em que foram alterados, acrescidos ou suprimidos adendos, quer dizer, adendo aquela ideia de algo complementando, né, a adendos da lei, sempre com o objetivo de atender à demanda atual da educação brasileira e com o princípio da garantia da qualidade e respeito à diversidade cultural. De forma geral, podemos afirmar que a LDB 9.394 de 1996 reforça a Constituição Federal no que diz respeito ao direito de todos à educação, através dos princípios da educação nacional e, sobretudo, estabelecendo os deveres do Estado e as responsabilidades da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios, incentivando a colaboração entre as esferas governamentais. Tá bem, gente? Esse é o nosso podcast de hoje, também sobre história política, aqui falando um pouco sobre o que é a LDB, e que é a Lei de Diretrizes e Bases, e sua ordem cronológica, no caso voltado ao mundo da educação brasileira. Gente, então fechamos por aqui mais um podcast de hoje, tá bom? Um podcast que de certa forma complementa o anterior, só fazendo um adendo ao podcast anterior, que eu falei que o Dom Pedro I foi o nosso primeiro imperador. De certa forma foi sim nosso primeiro imperador, sendo que quando o Dom João VI retornou a Portugal, porque ele estava correndo o risco de perder o seu trono lá, uma vez que ele tinha vindo para cá fugindo de Napoleão Bonaparte, que estava invadindo a Europa, né, indo em direção a Portugal. Esse foi o real motivo de Dom João VI ter vindo para cá, né, o rei Dom João VI. Ele deixou como registro que ele seria o primeiro imperador do Brasil, tá? Ele seria o imperador titular, mas o imperador do Brasil, verdadeiramente falando, foi Dom Pedro I, por isso eu disse Dom Pedro I, nosso primeiro imperador do Brasil. Mas registrado, há um registro que diz que o Dom João VI, então rei Dom João VI, se declara como o primeiro imperador titular do Brasil. Já em Portugal ele se declara assim, mas quem governou o Brasil por um período foi Dom Pedro I, depois voltando para Portugal também, e deixando aqui o Dom Pedro de Alcântara, nosso futuro Dom Pedro II, que nasceu no Brasil, era brasileiro, tá? E conta-se na história que até quando ele foi exilado, né, quando é considerado um golpe militar, hoje historicamente falando, pelos historiadores, um golpe militar que foi a Primeira República, né, onde o Brasil deixou de ser Brasil Império para virar Brasil República, Brasil Republicano. O Dom Pedro II diz que queria a terra brasileira no caixão dele. Isso é um dito, não tem um registro próprio se isso é verídico ou não, mas assim, tamanho era o amor dele pelo Brasil, o Dom Pedro II como o nosso segundo imperador do Brasil. Por isso o segundo, a ideia de segundo imperador do Brasil. Tá bem? Só um comentário sobre que eu comentei que Dom Pedro I foi o nosso primeiro imperador. Primeiro porque ele foi o primeiro imperador, sendo Dom João VI só proclamando imperador titular, quer dizer, antes de Dom Pedro I veio eu. É mais ou menos isso, nós digo na linguagem de hoje. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado da informação de hoje, do podcast de hoje, explicando um pouco sobre a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, muito importante para os concurseiros de plantão, como eu, tá bom? E fica aqui o podcast de hoje, mais um podcast sobre história política, e nesse caso história política educacional do Brasil, e nos vemos no próximo podcast do nosso canal História e Arte. Um abraço para todos vocês.